Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou reagir a um daqueles debates em que uma pessoa, dito até especialista, mas nem sempre é, inclusive esse é o caso, uma pessoa conversa com 30 outras para debater sobre algum tema específico e dessa vez é uma conservadora contra 30 feministas. Vamos assistir para ver qual que é. A sociedade só funciona por causa dos homens. Já começa assim, né? É uma premissa que não tem base nenhuma na realidade, né? Porque assim, a mulher está presente desde o começo a participar da construção da sociedade, né? Desde a agricultura lá, no começo da agricultura, a mulher já desempenhava um papel importante, né? E não só dar um suporte para os homens, nada disso. Tinha um papel importante em decisões mesmo, e não só decisões, mas descobertas da agricultura, no começo da agricultura. Então, outros pontos também, como de artes, por exemplo, de política também, até de política também, de comércio. Mas vamos ver quais são os argumentos dela, né? Se tem algum argumento para isso. Ela deve ter, né? Vamos ver qual que é. Olá. Como você chama? Luca. Bem, você deu uma afirmação de que a sociedade só funciona por conta dos homens. Porém, a gente tem dentro tanto das ciências sociais quanto das estatísticas e afins uma série de trabalhos que, se não forem sem feitos e que são trabalhos historicamente realizados pelas mulheres, em especial o trabalho de cuidados, os trabalhos relacionados a hospitalar, enfermaria, educação e afins que são majoritariamente femininos, a sociedade também não funcionava. Assim como o trabalho reprodutivo, né? A gente tem um sistema em que dentro das casas e afins, as donas de casas vão garantir a alimentação, vão garantir as roupas, para que, inclusive, os homens possam sair e fazer os seus trabalhos, sejam como operários, sejam como empresários e... E agora que eu me toquei também que ela está falando do contexto atual, né? O que é pior ainda. Porque se fosse de um contexto histórico, né, você pode ser que tenha debate sobre isso academicamente, mas no contexto atual é pior ainda. A mulher cada vez mais, inclusive, está participando da sociedade. A mulher cada vez mais tem mais peso em decisões. Essa frase, no contexto atual, é ainda pior do que se for no contexto histórico. É bizarro. e tal. Sim, sim. Quando a gente fala que a sociedade só funciona por causa dos homens, a gente está falando dos trabalhos primários, né? Se não existe uma questão de segurança, física, inclusive, se não existem homens para cuidar da rede elétrica, dos esgotos, dos trabalhos relacionados à energia. A questão de segurança é uma quase que uma dicotomia, digamos assim, porque é necessário de homens para trabalhar em segurança e conter violência, mas essa violência e a insegurança são causadas principalmente por homens também. Porque numa sociedade majoritariamente de mulheres, o número da violência vai cair drasticamente, da insegurança também. Então é um problema criado, é um problema corrigido pelos homens, mas também criado pelos próprios homens, né? Aos trabalhos mais árduos e que de fato têm um risco de vida, 90% deles são ocupados por homens. E todos esses trabalhos que você trouxe são muito importantes, obviamente. Uma sociedade é sempre complementar, mas eles, para que eles sejam executados. E aí também, nessa parte que ela falou, acho que entra mais um contexto cultural, digamos assim, do que qualquer outro contexto. Porque esse tipo de trabalho é dominado por homens, ainda por falta de abertura, né? A mulher ainda não tem essa abertura, como ela conseguiu abrir vários caminhos, um dia ela vai chegar lá. Então dizer que, porque 90% um dado dela, né? Mas a 90% desses trabalhos são ocupados por homens, não quer dizer que a mulher não possa ocupar. Só quer dizer que, culturalmente, ainda é dominado por homens. Mas que, se houver abertura, as mulheres poderão ocupar sem problema algum. Não tem, não é por conta disso que é correto afirmar que a sociedade só funciona por causa de homens. De forma perfeita, né, de forma completa, eles precisam do trabalho primário, que é dos homens e não das mulheres. Que não,
Eu acho que, e aí tem uma diferença de concepção, porque eu acho que essa divisão entre trabalho primário e trabalho secundário, quando a gente vai... Você entende que não é uma questão de que é mais importante do que o outro, né? Porque tudo é importante. Por isso que eu tô falando assim, que é uma diferença vamos lá, de concepção. Se a gente tirar os homens da sociedade, em Por isso que eu tô 72 falando que horas, a cidade colapsa. E aí a gente não tem energia seguinte, elétrica, a gente não tem sistema de esgoto. Se a gente tirar as mulheres, a sociedade também vai colapsar. Sinceramente, como não? assim como se você Se 90% das das mulheres, você não tem o processo a longo de prazo, cuidado não. A longo prazo, mas aí se a gente pegar aquela pirâmide de Maslow, né, que vocês gostam de falar, se você pega a necessidade básica do ser humano, quem sustenta são os homens. Não é. A questão de segurança. Quando você vai pegar o processo de reprodução e base do que você precisa não colocar... É um trabalho, né? O trabalho de reprodução, ele existe. O trabalho de culinária, o trabalho doméstico, ele é um trabalho reprodutivo. Não, mas o homem também cozinha. Ele também mas o trabalho... O homem também cozinha e mulher também faz serviços que você julga hoje que sejam de homens, né? O trabalho reprodutivo na divisão sexual do trabalho, ela é diferente. E isso, se você retira... É diferente, sim, é complementar. Você também colapsa. Ela não é feita a longo prazo. Outro só que ela depende dos trabalhos primários que estão executados por homens. Uma enfermeira sem energia no hospital, sem segurança, ela não pode exercer a enfermagem. Bom? Prazer, Alessandra. Quando você afirma que o mundo não funciona sem homens, você está por dentro do que atualmente acontece no nosso país, aliás, no mundo. Você tem ideia da quantidade de mulheres que hoje dirigem ônibus, operam máquinas, cuidam de suas casas? Eu não tô falando que as mulheres não podem executar. Tô falando que 90% desse trabalho são majoritariamente... Você está totalmente errado, inclusive com relação à estatística. Você acha que a sociedade, ela caminha sem os homens? Me fala uma sociedade que funciona sem homem. Todas. Uma sociedade que funciona sem mulher. Qual? Todas. Fala uma. Ué, na sua casa você tem homem? Eu não tenho homem, mas na minha casa sou eu e minha filha. Então me fala. Como é que a sua casa funciona? Funciona porque eu preciso de um eletricista, eu precisei de um pedreiro para construir meu apartamento. Mas porque você não quis se qualificar para isso. Na minha casa... Eu também preciso de um eletricista, eu preciso de um encanador, preciso de várias coisas que eu não tenho um domínio, como ela está falando aí. Eu não tenho um domínio em várias coisas, eu sou homem. Por exemplo, meu carro quebra, eu vou procurar um mecânico, né? Eu fico doente, eu vou procurar um médico. Eu procuro especialista. Pode ser homem ou mulher. Tem mulher que é mecânica aí, trabalha como mecânica. Tem mulher que é médica, enfim. Como é que você, mãe... homens... Escuta, você é pedreira, você cuida do sistema elétrico da tua casa, você cuida do sistema de esgoto da tua casa, você cuida da segurança da tua casa. Eu me casei com 18 anos de idade, tive meu filho com 18 anos, que é um camarada... Quem fez a rede elétrica da tua casa? Não, eu sempre morei de aluguel. Quem cuida... Eu sempre morei de aluguel. Você mora em um lugar construído por alguém, esse alguém foi um homem. Eu aprendi a instalar um chuveiro, eu aprendi a instalar um gás. Você fez o sistema de esgoto da tua casa também? Eu posso dizer, sim, nunca precisei porque nunca aconteceu, mas se precisasse eu faria. Então você mora numa situação, então, bem peculiar. Porque assim, você não precisa de ninguém pra viver. Não, eu aprendi a sobreviver. Eu não tô falando que mulheres são incapazes de sobreviver. Eu acho que o problema dela é que ela é muito dependente de homem, né? E exclusivamente de homem. Porque na cabeça dela, ela não pode chamar uma encanadora, por exemplo. Não pode chamar uma pessoa para cuidar da energia e chegar uma mulher, ela surta. Acho que ela vai falar, não, você na minha casa não vai trabalhar. Tem que ser um homem. Ela é uma pessoa que precisa de outras pessoas, de homens, poder viver, né? Ela é uma pessoa extremamente dependente. Então, na cabeça dela, todo mundo é assim. Sozinhas. Eu tô falando que uma sociedade... Não funciona mesmo. Sua casa... Uma coisa é você fazer a manutenção então, do que já existe. Mas não tem nada a ver, você tá falando de construção familiar e eu tô falando de assistência técnica. Não, eu tô falando de estrutura. Não. Você falou que o mundo não funciona sem homem. Porque então, pra eu morar como eu moro hoje, eu precisei de homens pra construir o sistema de esgoto, o sistema elétrico. Você concorda eu precisei de pedreiros pra construir aquele apartamento. Você concorda que tudo começa em casa ou não? Sim, só que a minha casa precisou ser construída por homens. Olá, eu me chamo Naue. Oi, Naue. É muito problemático quando você fala que a sociedade não funcionaria sem os homens. Por quê? Por que as mulheres não estão fazendo cursos e praticando estudos relacionados ao cuidado de casa? Eu conheço muitas mulheres. Responde você, muitas mulheres sabem fazer concertos de casa para não necessariamente precisar. Não construção. Não, mas tem mulheres dentro
Acho que ela não conhece ninguém, uma mulher na vida, que se interessa por construção civil, né? Acho que na cabeça dela, qualquer pessoa que seja pedreiro, engenheiro, arquiteto também, tem que ser homem. É obrigatório que seja homem. Na faculdade, na universidade, só se aceita homem para esses cursos, né? Da construção civil, tem mulheres sendo Tem, mas eu não tô engenheiras. falando que mulheres Mas não podem fazer quem isso. disse que existe Só que os dos homens que trabalhos... desenvolveram essas tecnologias, que Vamos constroem supor, os ok. lugares onde nós moramos hoje, foram todos homens. Vamos supor. A gente está falando dentro dessa sociedade, né? O que seria essa sociedade? Colonialista. A gente está dentro de um território Pindorama. Brasil é um território indígena. Pindorama? Quando a gente pega... Então, se você não sabe, se você não tem sei. afim de entender o que significa Pindorama e o território onde você está morando... Bom, aí já vai entrar em outro tema aí, e por enquanto é isso. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu faço mais conteúdo sobre esse vídeo aqui especificamente, porque tem mais coisa aqui, acho que tem bastante tópico para comentar. Então, se gostou, curte e compartilha aquele clichêzão aí do YouTube, né? E se inscreve também para dar aquela força, beleza? Até o próximo vídeo.